Professor Domício, Oi, agora, né? agora deu certo, né? Tudo bom? Como é que Tudo tá? bem? Boa noite, como Boa vai? noite, tudo tranquilo. E aí eu tava passando aqui para os seguidores, né? Que você, às 20 horas e 30 minutos, né? Vai falar aí um pouco da sua experiência na coordenação como docente, como pesquisador da Fiocruz, em relação à temática residência multiprofissional, a experiência da saúde coletiva. E aí, preparando aqui três tópicos na realidade, para que você fale um pouco, desenvolva um pouco, né? Teça um pouco desses tópicos em relação à sua experiência. Então, o primeiro tópico seria preceptoria, avanços e desafios na formação de residentes em saúde coletiva. Residência multiprofissional na atenção primária. Preceptoria e residente. Quem somos nós? E aí você fica à vontade com sua experiência, sua bagagem aí, né, de docente, de pesquisador e coordenador. Você coordenou por 11 anos, não foi isso? Isso. Dê um resuminho aí um pouquinho aí o que é que a Pois gente é. pode falar. Minha história de residência, primeiro como residente, né? Eu sou egresso do programa, Uhum, fiz residência lá no século passado. uhum, Então eu sou egresso desse mesmo programa que coordenei, né? Que é a residência de saúde coletiva do Instituto Ageu Magalhães, né? Ela foi instituída ainda quando não se falava em residência multiprofissional, né? Que a lei é de 2005, né, a lei 2005. nacional, Isso. só que no estado de Pernambuco ela foi instituída por uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde, que tinha a residência médica, né, em medicina preventiva e social, e aí os gestores da época, em 1990, resolveram instituir a multiprofissional. Como não tinha legislação específica, ela ficou funcionando como uma residência, embora a titulação não tinha um órgão que designasse, né? Então ficou como se fosse uma especialização, mas com todas as características de residência, né? Uhum. Então, desde lá, Pois a não, pode falar. gente vem nessa história de trabalhar com a residência multi, né? Uhum. Vocês trabalham com a residência multi e uni também, né? A É, Fiocruz? ne- Nesse caso, assim, aqui em Pernambuco, porque a Fiocruz, né, tem É, diversas residências, né, mais no Rio, né? Mas isso. aqui em Pernambuco nós só temos esse programa, Uhum. que é a Multi em saúde coletiva. Já tivemos a médica em medicina preventiva e social, mas por falta de demanda terminou sendo cancelada, né? As vagas foram remanejadas para a multi. Então a gente hoje só tem a multi que é de ampla concorrência. A gente não tem vagas especificando por categoria profissional, por exemplo. Isso também foi um desafio, uma luta que, não previa isso na legislação da Comissão Nacional, né? A gente Isso. teve que lutar para manter esse padrão que a gente já tinha esse histórico desde 90, né? Como eu disse. Então a Isso. gente manteve essa lógica de ter todas as profissões da saúde concorrendo às mesmas vagas, que a gente chama de ampla concorrência no edital do Quer, Estado, né? quer dizer que aqueles profissionais elencados na lei 11.129, né? Que tem alguns profissionais, né? Psicólogo, fono, TO, Isso, farmacêutico, educação. A Fiocruz não segue aquele modelo. Quer dizer, todos os profissionais de saúde podem participar, é isso? exatamente. Nosso programa é ampla concorrência. Então, todos os profissionais daquela lista concorrem às 18 vagas. Os, Certo. os melhores colocados, não importa qual o curso,
são os que vão iniciar a residência. Porque alguns programas, a maioria deles, de acordo com a própria legislação nacional, tem vagas destinadas para cada categoria. Tem 2 vagas para enfermeiro, 2 para psicólogo e assim por diante. A gente lutou para que isso não prevalecesse. Certo. Isso já foi uma luta mesmo, né? Uma conquista, né? Chegou até de uma certa forma e de encontro à legislação, né? Porque na realidade a gente entendeu que, assim, que se a gente está formando saúde coletiva, a nossa justificativa foi essa. Se nós estamos formando um profissional de saúde coletiva, não importa a sua categoria. Isso. Então, para a gente, foi um desafio, porque eles não entendiam bem, a gente teve que explicar. Então, foi um processo de luta nacional mesmo. Eu participei desse seminário nacional, que foi o tempo todo eu lutando lá para garantir essas especificidades da saúde coletiva. Okay. E depois foram ampliadas para outros. Antes só tinha poucas instituições que tinham programa de saúde coletiva. Aí aqui a gente começou junto com a UPE, né? Depois houve uma divisão, né? A UPE seguiu independente com suas próprias vagas, mas o programa foi originado em conjunto, né? Na década de 90. Certo. Os residentes da Fiocruz, você tem uma linha de pesquisa? A ênfase é pesquisa também ou não? Não especificamente. Eles podem participar de pesquisa, mas a gente segue toda a regulamentação da residência, que é o treinamento em serviço. Essa é o obrigatório, né? Eles têm que ter a carga horária prática no serviço. Agora, nessa carga horária, a gente também adota que ele possa ter participação tanto em pesquisa como em docência, desde que não concorra com a vivência prática no serviço. Então, são atribuições a mais que ele pode ter um percentual da carga horária destinado a isso. Aqui em todas as diversas especializações, né, da formação médica, né, e também, mais recentemente, com as residências em área profissional de saúde, que são todas as outras categorias profissionais que compõem a saúde. Então, temos as residências multi, né, com as várias categorias, e as residências uniprofissional, quando é destinado a uma categoria específica, e a residência médica. Então, compõem o quadro de formação de residentes nessas 3 dimensões, digamos assim. Certo. E me diga uma coisa, Domício, esses residentes, hoje, você tem um perfil, onde esse perfil, esse demonstrativo, traz para você que depois que o residente faz a sua formação, durante um período de 2 anos, ele permanece no SUS ou ele migra para uma outra área? Vocês têm esse percentual, essa estatística? Na nossa área, na saúde coletiva, fortemente, né? São poucos que não ficam diretamente na atuação. Pouquíssimos, aliás. Agora, isso tem uma variação, principalmente depois das expansões de vários programas de residência. Então, diante das crises, da dificuldade de incorporação, de concursos públicos. Então, de certa forma, eu acredito que alguns programas podem ter mais dificuldades, digamos assim, de inserção. Esse é um desafio também. Porque o SUS, como uma estratégia, ele precisava, inclusive, incorporar num processo da própria plano de cargo e carreira esse processo. Mas isso ainda é um desafio. Mas na nossa área, na saúde coletiva, isso aqui em Pernambuco, tanto é que essa residência é muito concorrida, né, em torno de
200, 300 pessoas se inscrevem, geralmente, todo ano, para 18 vagas nossas e 12 da UPE, formam 30 com ampla concorrência. E nos últimos anos, né, 2005 para cá, teve uma expansão de mais 3 programas, né? Tem um programa da Escola de Saúde Pública, que é interiorizado, em 8 regiões do estado, tem uma saúde coletiva com ênfase em redes. Tem o programa do IMIP, né, que também é aqui na região metropolitana, né, aqui em Recife, e tem da Secretaria do Município de Recife, que também tem o programa com os residentes que têm inserção nos distritos sanitários. Então, são 5 programas só aqui em Pernambuco, né? Na saúde coletiva. Mas, assim, a gente tem uma série de similaridade com outros programas. Por exemplo, o programa de saúde da família, que tanto tem a residência médica, né, em saúde da comunidade, como também tem a multiprofissional, os diversos profissionais que compõem essas equipes, né, na atenção primária, que é um tópico que a gente vai falar mais detalhadamente depois, mas a gente tem uma interface muito grande com os programas, com essa formação mais específica na atenção. Então, o nosso programa de saúde coletiva ele é mais voltado para a gestão. Então, nós formamos gestores, né, gerentes e gestores para atuar no comando do sistema de saúde, né? Gerentes de unidade de saúde, coordenação de programas, e até numa perspectiva de formar os próprios gestores do sistema, né? Secretários municipais. Então, nós temos egressos em todos esses comandos. Temos egressos no Ministério da Saúde, temos egressos na Secretaria Estadual, municípios, secretários, vários já foram secretários de saúde, a atual secretária do Recife, Luciana Caroline, por exemplo, é nossa egressa, foi contemporânea minha na época que eu estava terminando, ela estava entrando. Então, assim, a gente tem um histórico, né, dessa inserção, e vários dos profissionais formados eles passam a ser preceptores. Então, eu queria já emendar assim, para os colegas que estão nos ouvindo, que temos esses segmentos da residência, né? Então, temos os residentes, temos os docentes da instituição, que fazem esse quadro que muitas vezes com variações, dependendo da instituição que faz a inserção do programa. Por exemplo, pode utilizar profissionais da rede, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, a Escola de Saúde Pública do Estado, eles convidam profissionais para serem docentes. Ou instituições que já têm seu quadro, né, como as universidades, as instituições de ensino, que já têm o seu quadro docente, e aí faz parceria com os serviços para que a gente tenha os preceptores. Então, então os preceptores são os profissionais que atuam na dinâmica do serviço, do Sistema Único de Saúde, e eles recebem os residentes, né, dessas instituições para que eles sejam inseridos na dinâmica prática desses serviços que ele já tem a responsabilidade desse papel de preceptoria. Então é um docente da prática, digamos assim. Então, aí para isso, para ter um elo melhor entre o preceptor e a instituição de ensino, então alguns docentes exercem também um papel de tutoria, que é o docente mais ligado à instituição, que faz uma ponte, né, uma interface, um diálogo com esses preceptores e com o serviço como todo, toda a equipe, para que o residente tenha um melhor acompanhamento. Então, para que haja essa triangulação de informações, essas parcerias, que o programa funcione melhor.
Então, a residência é uma formação com carga horária muito extensa, por isso chama residente, porque é da lógica de residir mesmo, né? Então, 60 horas semanais não é pouca coisa. Então, 80% dessa carga horária é prática e 20% é teórica. Então, nessa inserção, né, que a gente chama da semana padrão do residente, então praticamente ele passa mais tempo na dinâmica dos serviços e tem alguns momentos de teoria, que pode ser com participação inclusive de preceptores, de outros convidados da rede, mas assim, são as atividades da formação teórica. E a gente ainda tem uma dinâmica até de complementação de carga horária, no caso da saúde coletiva, que a gente não tem plantões. Quem é da assistência, geralmente, essa carga horária é complementada com plantões nos serviços, finais de semana, plantões noturnos, que de certa forma complementa essa carga horária. Como a gente é da área de gestão, a gente não tem essa dinâmica de ter plantões, né? Salvo algumas exceções. Então, a gente complementa essa carga horária muito com outras dinâmicas, assim, que a gente chama atividades teórico-práticas, né? Que a gente participação em pesquisa, em docência, em controle social, projetos que possam ser feitos com a comunidade. Então, há uma gama de possibilidades de inserção do residente como extensão, então uma série de possibilidades que o residente pode complementar essa carga horária das 60 horas semanais, que dá 5.760 horas nos 2 anos. Então essa é uma dinâmica que assim, é pesada, mas é muito instigante, é muito marcante, né? Eu acho que quem foi residente pode fazer outro tipo de formação, mas fica marcado essa formação. Realmente é um puxado, padrão, né? Ouro. Bem puxado. Porque, agora, assim, é bem puxado porque, para você ter uma ideia, hoje um curso de psicologia dá mais de 5.000 horas, né? E aí você vê que em 2 anos o residente já 5.700, né? Aulas que você falou, né? 60 horas semanais. É bem puxado. Agora, assim, me diga uma coisa. No seu ponto de vista, e aí você falou que nesse tópico aí, que é interessante a gente explicar, que você falou que os programas têm o preceptor, o tutor, né, e o docente. Aí eu te pergunto, todo programa tem preceptor, tutor e, no caso, preceptor e tutor? Todos têm? Os 5 que você mencionou aqui em Recife, todos têm? Você é ciente disso ou não? Da saúde coletiva, sim. Mas na realidade é uma regra, né, que todo programa tem que ter os preceptores. Isso é fundamental. O preceptor, a meu ver, é a base, né? Porque assim, se é uma formação em serviço, o profissional que está no serviço precisa acompanhar esse residente, então é a base, né? Você sabe muito bem disso, que você exerce esse papel de preceptoria. Só que não basta só o treinamento de serviço, porque senão o residente passa alguns programas, principalmente quando ele é vinculado a alguns serviços, sobretudo na assistência, corre o risco, né, que a gente chama, que eu digo assim, quem faz parte dessa militância, né, que termina sendo uma mão de obra, né? Então o residente não pode ser uma substituição dos vazios pelas carências de falta de profissionais. Isso termina às vezes acontecendo, mas não é o desejado. O residente não é para ser o tapa-buraco, como alguns dizem com esse termo. Porque, na realidade, ele pode, sim, ser uma mão na roda para o serviço, ajudar nas escalas, etc., mas sempre com uma supervisão. A supervisão é esse preceptor.
Então, é fundamental que tenha o preceptor dos serviços, que na realidade alguns exercem esse papel mais formalmente, mas toda a equipe, de certa forma, contribui com esse processo. Às vezes até profissionais que não têm a expertise, que não têm a formação pedagógica necessária para aquela formação, mas ele termina contribuindo com essa formação. Então, eu, por exemplo, aprendi muito com a CS, né? Quando eu ia para a atenção primária, lá na ponta, aprendi muito, eu agradeço muito, eu aprendi com os ACS de Camaragibe, né? Que eu fiz minha vivência prática no município de Camaragibe. Na época dos anos 90, Camaragibe era o auge, né? Digamos assim, dessa formação de PSF, né? De PSF. Então, agora, tutoria ainda é um desafio. E aí eu acho que pega um pouco na sua pergunta nesse sentido, porque, de fato, o papel de tutor, ele ainda não é tão executado como está no script, né? Digamos assim. Porque o tutor é o docente que deve ter essa articulação com o serviço e, portanto, quando ele não é a instituição mais presente no serviço. E, às vezes, a gente tem essa dificuldade dos docentes, de fato, exercer esse papel de um acompanhamento mais de perto, desse assessoramento mais... Os residentes sentem, muitas vezes, essa falta, né? De um profissional da instituição mais próximo desse acompanhamento nas atividades práticas. Esse é o papel da tutoria. E, às vezes, a gente termina fazendo de forma com uma quantidade maior de residentes. Por exemplo, eu exerço esse papel de tutoria de um conjunto grande de residentes. E alguns colegas não exercem esse papel. Então, assim, de fato, é um desafio em todas as instituições, sobretudo nas universidades, institutos de pesquisa, que os docentes façam, de fato, esse papel de tutoria. Então, é o elo, a meu ver, mais frágil nesse processo, porque os docentes da parte teórica, ok, os preceptores, que é o docente da parte prática, ok, mas para fazer esse elo, de fato, é a parte que, a meu ver, ainda é um desafio para a maioria dos programas. Certo. E no seu ponto de vista, se faz necessário a formação de preceptor, então, o que é que você acha? Essa questão da formação sistemática dos preceptores, ou, no seu ponto de vista, a prática surpreende a teoria? Como é que você vê isso? Essa você pode falar melhor do que eu, né, Eduardo, que fez esse curso recente. De fato, a gente tem esse déficit. O SUS tem esse déficit com os profissionais de saúde. Porque muitas vezes esses profissionais, eles são, por estar no serviço, né, eles são, de certa forma, têm essa missão de ser preceptor, sem saber como é ser preceptor, né? Aprendendo, digamos assim, no processo. Alguns até, né, são autodidatas e conseguem fazer um processo interessante, mas nem todos. Alguns, inclusive, têm muito receio, né, de fazer esse papel. Então, eu acho que a formação é fundamental. Então, eu acho que é um papel dos gestores estimular, né, no processo de educação permanente dos trabalhadores, esse processo formativo. É bom para os trabalhadores, porque eles passam a desempenhar melhor esse papel, a conhecer mais pedagogicamente esse processo, porque tem muitos bons técnicos, mas nem sempre eles têm essa formação, essa capacidade de ensinar, né? Então, pedagógica, de aprender e junto com o residente, né? Que é essa troca. Então, de fato, é uma grande demanda nacional para que a gente forme mais, né? Tanto cursos de curta duração, a escola aqui do Estado tem procurado fazer isso, em parceria com alguns programas, como a própria especialização, como aqui você fez, Eduardo.
E até mestrado profissional também. Eu acho que é um estímulo para que a gente possa fazer, inclusive, num processo de educação permanente, numa lógica de valorização do preceptor, inclusive turmas de mestrado profissional voltado para essa qualificação dos preceptores. Então, acho que é um ganho, alguns locais têm conseguido fazer, mas de forma ainda muito pontual. Ainda precisa de um estímulo, de uma política nacional nesse sentido. Entendo. E, Domício, me diz uma coisa, tua experiência em relação à coordenação da residência e a residência multi inserido dentro da atenção primária, que outrora chamava residência integrativa, né? Multi, né? Aí, tem vários nomes, Eduardo. Do SUS. Né? Os princípios do SUS... Foi não? Vários nomes, principalmente nos anos mais recentes. Então, assim, o pessoal é muito criativo nessa lógica de criar nomes, né? Então, vários tipos de nomenclaturas desses programas, né? Tanto na lógica hospitalar, né? De forma que ele tenha uma integração com a rede, então não seja o residente com vivência só dentro do hospital, mas eles possam ter rodízios na atenção primária e em outros níveis de atenção, para ter uma visão mais integrada de rede. Então, mesmo as residências da assistência têm evoluído um pouco nesse sentido, até as graduações, né, as reformulações curriculares têm caminhado nesse sentido, sobretudo nos cursos da saúde. Ainda assim, precisa ainda, né, estimular mais isso, mas tem evoluído. Então, também, e tem as próprias residências que têm esse caráter, né? Que já é uma formação em rede mesmo, que o residente não vivencia tanto tempo dentro de uma única unidade, ele já tem uma dinâmica de rodar na rede, a gente chama os rodízios nos diversos serviços, né? Para que ele saia com a dimensão dos serviços de saúde, não de uma única unidade, né, de um funcionamento. Então, são vários programas que têm essa característica, né, tanto multi como alguns programas médicos, mas, sobretudo, as residências multi, a nossa de saúde coletiva, tem essa característica do residente estar nos diversos serviços em rodízios. Então, o R1, por exemplo, ele fica mais nas atividades mais finalísticas, onde ele possa, de fato, botar a mão na massa, como a gente chama, né, executar mesmo ações, e o R2 ele já possa ter uma ação mais coordenada, né, ações mais... que ele possa ter uma visão mais com o sistema de informação, uma visão mais panorâmica, de apoio às equipes. Então, assim, esse é um processo que a gente entende que o residente tem que, de fato, executar. Então, sobretudo, como a gente diferencia isso na saúde coletiva, e, lógico, que cada programa tem sua dinâmica. Então, como alguns programas, inclusive, têm o núcleo de atuação do profissional, que é aquela área que ele precisa executar com mais propriedade própria daquela categoria profissional. Por exemplo, o psicólogo vai atuar na saúde mental em equipes multi, mas tem um momento que ele tem um saber próprio. Aí ele precisa de um preceptor de núcleo, que é o profissional da sua área, que vai fazer os seus projetos singulares, né, da sua categoria, e tem os momentos de campo onde ele, de fato, vai dialogar com as diversas categorias e fazer essa integração. Na saúde coletiva, a gente não tem muito isso do núcleo. É um diferencial, né? A gente já tem uma formação que é de campo, né? Que o profissional tem o seu núcleo da sua graduação, mas praticamente a gente faz uma nova formação. A saúde coletiva, de certo modo, é uma nova formação. E você, inclusive, agora tem graduação em saúde coletiva, que antes não tinha, era sempre pós, né? Então, hoje, tem esse profissional de graduação, mas o campo da saúde coletiva, de certa forma, é campo também para as outras profissões.
como campo. Agora, o núcleo do sanitarista, ele é muito uma área cinzenta, assim, porque ele atua de diversos modos, porque ele, na realidade, atua mais como gestor do que como um profissional que faz um determinado procedimento. Então, esse é um dos diferenciais dos nossos programas. Entendi. E aí, preceptor e residente, quem somos nós? Isso seria o terceiro tópico, para você falar um pouco. Quem é esse preceptor? Quem é esse residente? Você tem um perfil? Predomina mais sexo feminino ou masculino? Aonde ele atua? Né? Você já falou um pouco. Né? De uma certa forma, esse profissional hoje é um profissional que tem uma perspectiva, vamos dizer assim, positiva no ponto de vista profissional. É um profissional que diferencia dos outros em razão da sua experiência, da sua bagagem. Como seria? Como seria esse preceptor? Esse preceptor é um profissional diferenciado, é um profissional fundamental para a formação dos residentes. Esse preceptor precisa de formação, esse preceptor precisa estar constantemente discutindo com preceptores, tutores, docentes, ter uma integralidade no ponto de vista da instituição, né, responsável pelos residentes, no caso, a instituição que recebe os residentes de forma sistemática. Como seria mais ou menos isso na tua experiência aí como coordenador de residência? É um grande desafio ainda, tudo isso que você falou, Eduardo. Temos uma diversidade, né, de atuações. Então, a gente que milita nessa área há um certo tempo, a gente percebe que tem uma diversidade, né, tanto dentro do Estado, nos diversos programas, mas nacionalmente também. Então, mas, de fato, o desejado é nessa linha que a gente já estava falando, né? Uhum. Que, de fato, o preceptor ele tem essa capacidade, né? Um profissional que seja um exemplo para o residente, né? De estímulo, de dar o norte, não é de pegar na mão, a atuação dele por si só já é um processo que estimula o residente na caminhada, né? Então, esse é o profissional desejado, né? Portanto, precisa de investimento nesse processo. E o residente, ele passa a ser também um estimulador desse profissional, porque por ser uma pessoa, só o fato de ter o residente, alguém que está estudando, que está interessado, que está motivado, então isso também traz uma dinâmica diferente para aquele serviço. Então é um elo muito importante. Então, geralmente os bons profissionais, eles gostam de ser preceptor por conta disso, por conta desse estímulo, essa troca, né, essa oxigenação que acontece no serviço. Mas para isso também precisa de estrutura, né? Precisa que as gestões também dê condições, né? Nem todos os lugares são apropriados para que essa dinâmica aconteça. Então, é necessário que haja investimentos. A gente não pode se conformar. Então, a gente tem, por exemplo, unidades de saúde da família que não têm as condições adequadas de estrutura, né, de acolhimento, nem dos usuários que são atendidos, quanto mais da equipe, muitas vezes já está em condições que não são as melhores. Então, é necessário que haja também um estímulo crescente nesse sentido, de estruturação, de formação. Então, um processo crescente. Isso é bom para todo mundo, né? Então, nessa linha, nós temos avançado em vários programas de residência, até o programa sendo um estimulador disso, né? Então, em vários exemplos disso. A categoria, tanto de residentes como de profissionais como um todo, tem sido uma predominância de mulheres, né? Assim, isso tem sido um norte na saúde, né? Até em cursos que era mais predominante
masculino, como a medicina, hoje em dia já tem predominância feminina. E, portanto, isso não é diferente também nos profissionais que atuam na rede, e, portanto, a maioria dos preceptores. Então, isso é uma característica também muito forte na saúde, né? Em outras áreas já temos esse perfil semelhante, mas aqui em Pernambuco também temos uma observação importante, que é muitos profissionais vindo de outros estados do Nordeste. Então, em torno de 30%, 40%, dependendo do programa, a gente acolhe de residentes de outros estados. Então, Pernambuco, de certa forma, tem essa tradição formativa, né? A Secretaria sempre investiu em vários programas, expansão, né? Inclusive criações de novos programas, como foi criado um programa em Garanhuns, pela UPED, em agroecologia, pioneiro. Também, mais há uns anos atrás, Pernambuco também foi pioneiro no programa de saúde no campo, né, com um programa de residência em saúde da família, mais voltado para as populações quilombolas e assentamentos de populações no assentamento Normandia, em Caruaru, e em comunidades quilombolas em Garanhuns. Então, assim, são iniciativas que agora com o projeto de lei que está tramitando no Congresso, do ex-ministro Padilha, né, permite, inclusive, a incorporação de profissionais que, para além dessa lista da saúde, como agrônomos, zootecnistas, professores, né, na área de pedagogia. Então, assim, são possibilidades de expansão também nesse olhar da residência, que, por enquanto, tem sido focado nos profissionais da saúde, mas há uma perspectiva futura da gente ampliar, inclusive, para outras categorias, com esse espírito de ter uma formação com treinamento em serviço, né, com essa carga horária de dedicação maior. Outro avanço que a gente pode observar na própria formação médica, isso foi discutido muito com a política dos mais médicos, né, que de certo modo, né, teve essa conjuntura que modificou muito os rumos do Ministério da Saúde, né, nesse governo atual, mas assim, a política do mais médico previa que todo médico deveria ter uma formação de residência na atenção primária. Então, isso seria já um quadro nessa perspectiva que a gente estava falando, de ser um processo já de formação de todos os profissionais médicos com essa vivência na atenção primária, para depois ele decidir que outras especializações ele queria fazer, por exemplo. Mas isso já ajudaria, inclusive, na inserção desses profissionais nas equipes que a gente tem dificuldade, como se fosse um serviço civil obrigatório, digamos assim, mas só que não seria nesses termos. Seria uma residência onde ele teria essa vivência de 2 anos e sairia como profissional da atenção primária para depois ele fazer outras especialidades. Essa discussão também... Está tramitando, né? Aqui já iniciou em algum lugar, não? Não, isso na realidade estava avançando bem com essa discussão, mas com a mudança, né, do programa Mais Médico, isso de certa forma, a meu ver, não está tramitando mais, né? Deve estar engavetado, digamos assim, porque não mudou-se os rumos da política. Mas era uma das diretrizes do programa Mais Médico, né? Então havia essa discussão que todo profissional, para inserir no SUS, deveria fazer uma residência. Então, isso era um avanço, né, que a gente começaria pela médica, mas poderia avançar também para outras categorias profissionais no futuro. Então, esse era um desenho que estava se caminhando, mas, infelizmente, pode até avançar por iniciativas pontuais, mas, como política nacional, parou. Certo.
E aí, vê só, aí a gente tem algumas questões que foi levantada, que a gente ficou de ver. Por exemplo, a questão que foi levantada é o seguinte, preceptoria, algumas perguntas que foram feitas no canal, né, no Sim. direct. Recebe bolsa? E aí, assim, pela legislação lá, pela legislação específica, a 11.129, né, diz que só o preceptor médico, né? Você sabe alguma coisa além disso? Tem uma discussão, né, recente, inclusive, né, que está se caminhando nesse sentido, nesse governo atual, inclusive, mas tem algumas controvérsias. Então, vamos por parte. Primeiro, residentes, né, para ficar claro para todos que nos ouvem, todo residente, né, dos programas, tanto médico como multi, tem bolsa, né? Os Então, residentes, os residentes é o estímulo que o governo consegue dar, tanto com financiamento do Ministério da Saúde, ou do MEC, ou de secretarias estaduais de saúde, então a fonte varia, né? O MEC financia todas as universidades e outras instituições pelo Ministério da Saúde via edital, né, de seleção. Então, o residente recebe a bolsa na sua conta. Então, há esse estímulo. Já para as outras categorias, não temos financiamento. Ainda é uma luta. Nem a instituição recebe para ter a gestão do programa, então ela não há um financiamento voltado para coordenação, docentes, então não há esse estímulo preceptoria direto, e nem para o preceptor. Então, há uma luta, inclusive, em alguns processos, para que o preceptor pudesse ter uma bolsa. É controverso. Por quê? Porque alguns teriam essa, digamos assim, em alguns programas como PET Saúde, algumas outras iniciativas, já teve esse tipo de experiência, né, do preceptor ter uma bolsa. Em residência pode ser que em alguns programas, assim, mas não é uma lógica ainda nacional, é uma discussão nacional, mas ainda não tem uma efetivação nacional nesse sentido. Há uma discussão, eu sou mais favorável a uma política, onde você desenha a política com todas as estratégias e as diretrizes, que pode ser uma delas, pode ser inclusive o pagamento de bolsa, agora com critérios, com lógica, com organização. Porque se for numa lógica muito de balcão, digamos, vai, a meu ver, tem uma reserva de mercado, então vai ter uma disputa quem vai ser o preceptor, quem pode ser, quem não pode ser. Hoje em dia há uma luta para que os profissionais tenham interesse de ser preceptor, né? Sem bolsa, né? Aí quando tiver bolsa, muitas vezes pode acontecer o contrário, né? Então eu tenho um certo receio de como a bolsa por si só, ela isoladamente, para mim não ajuda. O que ajuda é você ter uma política. Aí a bolsa pode até fazer parte dessa política como um dos atributos, mas não uma coisa isolada, né? Da mesma forma que um programa por exemplo, de instituições privadas, você dizer assim, tem um critério de contrapartida. Aí uma instituição privada destina uma bolsa para um preceptor colocar o seu filho numa faculdade que é caríssimo, digamos assim. Tem faculdade de 6 mil, digamos assim, um curso de medicina aqui na Católica ou na Universo. Então, a meu ver, é uma reserva de mercado. Isso não pode ser dessa forma, porque aí seria uma lógica de toma lá da cá, seria uma compra, né? Uma compra de vaga. Então, a gente tem que ter critérios, tem que ter uma política estadual de forma que a gente tenha critérios. Como é que ficam as instituições públicas desse lado? Porque onde tem dinheiro, onde tem a lógica do mercado, tem que haver uma política que regre isso.
Então, a meu ver, é muito perigoso quando se fala muito na necessidade de pagamento de determinadas profissionais sem se pensar numa política maior. Então, eu tenho muito receio, mas isso está sendo bastante discutido agora nessa gestão. Inclusive, eu tenho acompanhado mais pontualmente, porque como eu estou numa transição de sair da coordenação, mas eu tenho acompanhado nos fóruns, o Ministério da Saúde tem falado muito nisso, né, de uma política de fortalecimento das residências, e um dos pontos que se tem tocado tem sido o pagamento de bolsa para preceptor. Certo. Aí aqui tem uma outra pergunta que seria relacionada à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. E aí, em saúde, né? E aí fala o seguinte: essa comissão é formada por quem? Existe uma discussão do ponto de vista democrático, onde participa residente, preceptoria, instituição. Como é que seria essa comissão? Esse era o princípio, né? Então, quando a legislação foi instituída, então todo o arcabouço legal depois de 2005, né? Então foi instituída essa comissão nesses termos, né? Com as representações dos segmentos, participação de residente, de preceptor, de coordenador de curso, então todo numa lógica do controle social, né? De entidades, né, que representassem esse coletivo para ter um balizamento dos interesses, né, para que o Ministério da Saúde ouvisse essa comissão no aspecto de uma gestão colegiada, tanto para acompanhamento dos programas, avaliação, aprovação de determinadas regras, né, resoluções, etc., mas também num processo de discussão dessa política que eu estou falando, né? Então, essa comissão seria, de fato, a gestão colegiada que faria a governança junto com os gestores, né? Ministério da Saúde, secretarias de Estado, então seria o balizador dessa discussão. Só que há muito tempo que a comissão multi não tem funcionado. Então, sobretudo depois do golpe lá, 2016, ela está parada, né? Essa comissão tem funcionado administrativamente com alguns atores do Ministério, mas esse conjunto dos atores de forma democrática, onde cada segmento elegesse seus representantes, não tem funcionado. Isso tem sido uma queixa tanto das coordenações dos programas, como dos próprios residentes, que são os fóruns virtuais que têm funcionado. Antes tinha os encontros de residentes, tanto numa perspectiva para ter uma discussão nacional, que era sempre muito importante, seminários nacionais sempre existia, e hoje em dia não está acontecendo nada disso. Então a gente fica às vezes até surpreso com determinadas notícias de regramentos sem discussão nenhuma. Então, de fato, a gente está vivendo um momento muito perigoso nesses aspectos, pela falta dessa comunicação mais colegiada, mais democrática. Esse, de fato, é um desafio que a gente precisa estar atento como militantes. Ok. Professor Domício, as considerações, a gente tem aqui 3 minutos, as suas considerações, e assim agradecemos, né, pela participação, por você contribuir aí conosco, né? E aí quero dizer também aos seguidores que o IGTV estará lá no meu Instagram e no canal Grupo Saúde da Mente, no YouTube e no Face. A gente agradece imensamente, viu, professor Domício, por essa contribuição, e foi muito importante, né, essas dúvidas, essa sua fala. E esse vídeo a gente vai passar também aqui para os residentes do Distrito Sanitário 2
e vai ficar, quem quiser socializar, vai ser importante, só é ir lá no Grupo Saúde da Mente, lá no canal e socializar. Fica à vontade aí para fazer as considerações. Pronto, eu vou colocar alguns pontos, né, que não deu tempo de falar de tudo, mas assim, de certo modo, assim, a gente aqui no estado temos essa militância, né, Secretaria de Estado, junto com a Escola de Saúde Pública, tem feito fóruns de Coremus. Coremus são as comissões das residências multiprofissionais, né, que cada instituição tem uma junção de várias. Por exemplo, nós fazemos parte da Coremu da escola, que é a Comissão de Saúde Pública do Estado, com mais 5 programas. Então, a UPE, a Federal, o IMIP, a Univasf, tem a Jaboatão. Então, assim, tem suas Coremus, e aí o Estado tem esse fórum dessas Coremus, que discute essa política aqui no Estado, e também tem até suprindo esse papel da ausência de uma comissão nacional funcionando, então o Estado tem feito essa discussão, como criou-se uma comissão estadual para discutir a residência multi. A médica, de certa forma, tem mantido, né, as comissões, tanto nacional como estadual, não tem tido essa dificuldade, mas na MUT tem tido essa descontinuidade nacional, e aí no estado a gente está segurando essa onda, digamos assim. Então, quem tiver interesse de participar desses processos, os residentes ou quem pretende fazer residência, é sempre importante essa militância junto ao seu segmento. Então, a gente trabalha na perspectiva do residente ter seus representantes de turma e, portanto, dentro das comissões também, das Coremus. Então, sempre tem a participação, a gente defende essa gestão democrática, né, do processo, para que a gente possa evoluir nessa perspectiva de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é feito por todos esses segmentos. Então, como eu disse, a residência é uma estratégia de falecimento do SUS. Então, portanto, é uma política importante, duelo da educação permanente. Então, temos outros espaços de defesa dos trabalhadores, da política de gestão do trabalho e da educação permanente no Estado. Então, tem a Comissão de Integração Ensino e Serviço, no qual eu faço parte, inclusive, aqui no Estado, que a gente defende não só a política de residência, mas ela é uma das diretrizes importantes dessa política, da valorização dos trabalhadores, numa lógica da gente efetivar o Sistema Único de Saúde. Então, é essa a nossa militância. Então, a residência é mais uma diretriz de fortalecimento do SUS. E, para finalizar, eu gosto de fazer versos. Né, fica à vontade. Você é poeta, né? Também, sou um sertanejo que gosta da poesia de cordel. Pois não. E nessa luta, tanto da residência, mas uma luta mais ampla que eu estou colocando aqui, que é uma política, de fato, de valorização dos trabalhadores do SUS, né, que tem sido, nos últimos anos, esquecidos, né, com a lógica da terceirização irrestrita, da lógica da terceirização dos serviços, das gerências e numa perspectiva, inclusive, de alguns estados de privatização. Então, a gente vem numa militância, e a residência é um movimento nesse sentido também. A gente chama os atores para dar as mãos, né? Ninguém solta a mão de ninguém, que os trabalhadores do SUS precisam desse apoio também dos quadros que estão sendo formados, e os residentes o elo, é o futuro desse sistema. Então, não podemos deixar. Então, na lógica da saúde mental, sobretudo na política de álcool e drogas, a gente costuma dizer que é uma política de redução de danos, né? Isso. E nessa atual conjuntura, a gente costuma dizer que a gente precisa fazer um esforço para que os danos não sejam maiores, né? Que a gente tenha uma redução de danos,
para que a gente mude os rumos dessa política na perspectiva da consolidação do SUS e da reforma sanitária. Aqueles ideais, né, constitucionais que muitas vezes estão sendo jogados fora por alguns, mas a gente vai resistir. Vai resgatar, então, exatamente. Em função disso, eu fiz o SUS entrelaçado em nós. Então, o residente tem isso, né? Uma vivência nesse sentido. Então eu disse assim: faca afiada corta fios, mãos afinadas emendam. Laços que não desemendam resiste anos a fio. Alinhando os desafios, assim não seremos sóis. Nem ficam pontos sem nós, unindo as pontas partidas, com fios redes são tecidas. Rede é confiança entre nós. O SUS somos todos nós, em esperas e esperanças, lances de laços e lanças. Entre lenços e lençóis, nunca estaremos sós. A luta é nosso compasso, circulando nos espaços, além de quatro paredes, quando atuamos em redes, dos nós fazemos os laços. Obrigado. Que beleza, rapaz, maravilha. Parabéns, professor Domício. O grande poeta aí também. Vou marcar um dia aí para você só ficar falando um pouco da sua poesia, né? Aí eu tenho um colega, eu acho que você deve conhecer, conhece Ângelo Monteiro, que é poeta da geração 65, né? 65, né? Ângelo Monteiro foi professor da Federal. Eu acredito que sim. Ele está aposentado. De nome, né? Pessoalmente não, mas eu já ouvi esse nome. Parabéns, bonito aí, viu, seus poemas. E aí, assim, é bem interessante que também tem Mauricéia, né? Que é aí, nossa companheira. E também ela gosta, né, de poesia. Ela né? faz parte do nosso programa, é docente e é preceptora do nosso programa também. Que beleza. Ela participou uma época com a gente aqui, com o Grupo Saúde na Mente, aqui de forma presencial. Aqui ela fecha, né? Como você também aí foi muito importante. Ela tem eu acho que ela participa de todos os programas do Recife de residência. É nossa egressa também. Ela fez o programa de residência em saúde coletiva, esse mesmo que eu coordenei. Que bom. É ela parece que era tranquila, ela estava fazendo doutorado, não foi? Não, ela está terminando. Ela pediu um adiamento, mas ainda está no processo. Ela faz doutorado lá conosco. Tá bom. Professor, mais uma vez eu agradeço imensamente, viu? Estamos à disposição, prazer grande, qualquer coisa, estamos juntos e juntos para fortalecer mais ainda o SUS, tá bom? Grande abraço aí do coração. Parabéns pela sua iniciativa e pela essa militância, por essa luta, não só como preceptor, mas com esses canais também de comunicação que eu acho importante. Então, parabéns também por essa militância, é disso que a gente precisa no Sistema Único de Saúde. Profissionais. Obrigado, professor. Um grande abraço, fica com Deus aí, dá um abraço na tua família aí, viu? Obrigado e um abraço a todos que nos ouvem e estamos à disposição para outros momentos. Obrigado, professor. Um abração.